A nossa lei de saneamento nacional, ela propõe que as águas de chuva, as águas de enchente, as águas pluviais sejam reservadas em algum recipiente, tratadas para depois serem reusadas. Isso está na lei. E o que é que a gente faz, né? A enchente vem, ocupa tudo, junto com o lixo, porque não tem a política de resíduo, e a política de saneamento, ela se complementa com esses quatro eixos que o Nelson coloca, né? Quer dizer, é preciso orientar os prefeitos em cada cidade nossa, a comunidade, os conselhos de meio ambiente, os conselhos, né, de saneamento, enfim, que é preciso reservar as águas de chuva, depois trata essas águas e dê um destino, um uso, não é, a ela, como lavar a rua, fazer construção, enfim, tem um monte de coisa que serve para água de reuso, tá certo? E eu estou trazendo aqui uma norma que é nova, que é de 2016, que também está na Política Nacional de Saneamento, que tem a ver com o uso racional da água. A partir do dia 12/7/2016, todo empreendimento novo, esses condomínios, né, esses prédios, está em construção, não pode ter ligação de água coletiva. Cada apartamento é obrigado a ter o seu relógio. E eu estou vendo muitos prédios aí, sem concluído, né, sem isso. Então, militância da rede, você que está na sua rua, que sabe que tem um prédio sendo construído, ele precisa ter, para cada apartamento, um seu relógio de água. Isso é obrigado por lei federal, que é a Lei Federal de Saneamento Básico. Tá certo? Então, uma coisa importantíssima para a gente atuar. Porque é uma confusão danada isso. Quer dizer, tem duas pessoas no apartamento, no outro tem 5, 6, 10 pessoas. Eles usam a água à vontade, né? Aí todo mundo paga. Além de ter o uso irracional da água, ainda vem a conta da água para todo mundo pagar. Então, presta atenção. Isso é importante para a nossa atuação na nossa cidade, no nosso bairro. É verificar nos órgãos de licenciamento ambiental municipal, né, que licencia esses empreendimentos, condomínios, se na licença daquele empreendimento está prevendo que cada apartamento tenha o seu relógio de água. Isso é obrigado, tá certo? Espero que todo mundo entenda isso e vamos para a luta. Nós temos um outro problema que a gente vive hoje com relação à água, que são, né, os mananciais. Quer dizer, eu, Nelson, a gente aqui é da região da Billings, que é o maior manancial da Grande São Paulo, inclusive maior do que o Sistema Cantareira, e que foi por décadas receptor de esgoto, né, mandado pelo governo do Estado, e que inviabilizou as águas desse reservatório para abastecimento público. E a lei da Billings, a lei de proteção aos mananciais, previne que o seu uso é para abastecimento público da Grande São Paulo. A represa Billings é para abastecer a população da Grande São Paulo. E não pode, por lei, essa represa receber esgoto, receber lixo, é tudo que está acontecendo lá. Tá certo? Então a gente precisa entender que tem uma lei de mananciais que é do Estado de São Paulo, não é só da Billings, que abrange todo o Estado de São Paulo e que define o que é manancial. O que é manancial? São as águas interiores, subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes. Onde tiver uma nascente é um manancial. Onde tiver um rio correndo com água é manancial. Tá certo? Então, esses mananciais são protegidos por uma lei estadual, que é de 1997, de número 9.866, que foi pensada para proteger os mananciais do Estado de São Paulo. Porque até aí a gente tinha uma lei de proteção aos mananciais só da Grande São Paulo. E não existe só mananciais só na Grande São Paulo, existe no Estado inteiro. Então essa legislação é preciso que todos os nossos militantes da rede de sustentabilidade, em qualquer cidade do Estado de São Paulo, tenham conhecimento mínimo para a gente ter a competência para discutir na comunidade. Tá certo?
Então era esse, aí desculpa o avançado da hora, né? Da discussão, era isso que eu tinha para trazer aqui para a gente abrir um debate sobre essa questão tão importante. Como disse o Nelson, essa é uma discussão chamada pela Coordenação de Movimentos Sociais de Ativismo, e eu estou começando a ajudar na montagem aí do setorial do meio ambiente do Estado de São Paulo. Obrigado. Gostaria que o Miron fosse o próximo que pudesse estar palestrando, e a partir dele depois eu coloco minhas considerações e a gente já parte aqui para um debate rápido sobre esse assunto. Estou aqui gravando também para a gente ter as garantias. Se o pessoal recebeu ou não recebeu, vai estar também recebendo aqui uma gravação que a gente vai depois irradiar pela rede Filiados, ok? É a tecnologia que está ao nosso alcance no momento, né? Miron. Boa noite, amigos. Vídeo. Hoje é o Dia Mundial da Água, então é muito conveniente a gente tratar dos assuntos desse meio tão importante para a vida. O Estado de São Paulo já está comemorando mais de 20 anos da Lei das Águas, que é pioneiro no Brasil, criou um sistema estadual de recursos hídricos e, naturalmente, ele é descentralizado, e os 22 comitês de bacias hidrográficas aqui no nosso estado. A Constituição do Estado de São Paulo proíbe o lançamento in natura de efluentes nos cursos d'água. Portanto, se é constitucional, todos os gestores públicos, desde o governador até a irresponsável da Sabesp, já deviam estar processados por crime constitucional, porque eles são os maiores agressores que têm os recursos hídricos, são os maiores lançadores individuais de esgoto nos cursos d'água, e não acontece nada. Recentemente, vendo na televisão aí, tem que falar o nome porque a gente não pode omitir, a Rede Globo está fazendo uma matéria aí sobre a permeabilização dos rios, que estão todos nessa rica bacia hidrográfica canalizados. Uma matéria muito interessante, que a gente tem que reconhecer que é interessante mesmo, e oportuna como comemoração do Dia da Água, que não adianta canalizar os cursos d'água aqui dessa rica bacia urbana e lançá-los nos cursos principais, no Pinheiros e no Tietê, só que eles vêm todos contaminados, porque a contaminação difusa, que se chama, que é o lançamento do esgoto no canal de água pluvial, aí sofismaticamente cuidam do leito do Tietê e do Pinheiros e não cuida do contribuinte. Então é enxugar gelo. Estão enxugando gelo e continua há décadas a engenharia sanitária ganhando dinheiro para enxugar gelo do governo. Quer dizer, é um absurdo investir naquilo que sabe que não tem resultado, porque nós temos a engenharia hidráulica e hidrológica com conhecimento já bastante avançado, todos sabedores dessa situação, e ninguém faz nada. O poder público está ausente. O sistema, como disse o nosso companheiro Virgílio, ele é uma relação, tem os Conselhos Estadual de Recursos Hídricos, tem o Sistema Integrado de Gerenciamento, tem os comitês de bacia, todos com uma composição tripartite, mas é sofismático, porque são três partes. Uma a sociedade civil, as outras duas são o poder público. O prefeito não briga com o governador e o governador não briga com o prefeito. Então, como disse o Virgílio, a gente já entra perdendo nos conselhos.
toda pleito que a gente vai nos conselhos de recursos hídricos, a gente entra perdendo, porque está sempre 2-1. E além do mais, o voto de Minerva ainda é do poder público, porque quem comanda, apesar da lei não dizer que um prefeito tem que ser o presidente do comitê, tacitamente ele é sempre às vezes a maior parte desses prefeitos são neófitos na questão ambiental e, movidos pelo interesse econômico, não tem interesse na proteção ambiental, porque atende mais ao interesse imobiliário, ao desenvolvimento e à ocupação irregular por proselitismo político. Então, o que é que a gente faz com os nossos rios? Ninguém pede licença para eles para impermeabilizar a zona urbana, não cuida do esgotamento sanitário, lançam aleatoriamente o esgoto in natura nos cursos d'água. Isso é o viés do Estado de São Paulo, porque nós, antes da legislação federal, 8 anos antes, que tem o mérito também do André Franco Montoro, que trouxe essa política para o Estado de São Paulo, que foi um ambientalista muito competente, que implantou a 7663, que é a primeira lei de recursos hídricos que teve no Brasil. Aí, 8 anos depois que o governo federal despertou, criou a ANA, Agência Nacional de Águas. O Congresso Nacional criou a ANA. A ANA é outra... A prática dela, ela pode ser muito teórica, mas não tem pragmatismo nenhum para executar. Veja o Nordeste, por exemplo, aí baseado nessas mesmas matérias da televisão, poços furados já há mais de 10 anos no Nordeste, que chamam de semiárido, mas ele já é árido, ele está literalmente árido, está em processo de desertificação pelo desmatamento, que os órgãos de proteção às florestas também são uns inúteis, e a ANA fica quietinha. Teve imagens maravilhosas de poços artesianos com uma pressão tão gigantesca que joga água a 10 metros de altura e as pessoas brincam de tomar banho no terreno árido do Nordeste. Ninguém tem a sensibilidade ou o interesse econômico de captar essa água e capilarizar ela na região. As pessoas, o gado em geral, e as pessoas, uma magreza extraordinária, morrendo, a vegetação morrendo, e a água sendo jogada fora, com uma pressão extraordinária, uma vazão muito grande. E a Agência Nacional de Águas nem se toca. Quer dizer, ela é executiva e administrativa e tudo, tem poder para isso. O ministro do Meio Ambiente, esse barrigudo sem vergonha aí, do Zequinha Sarney, que é nordestino, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele, na gestão dele aí no tempo do Fernando Henrique, ele criou o SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Está tudo sob o poder do Estado, e essa inércia que está aqui no Estado de São Paulo, da Fundação Florestal, não protege as várzeas, as matas ciliares, e nós todos perdidos. Aqui em São Paulo não falta água, né? Aqui parece que não vejo nem campanha do governo federal para a conservação da água, o uso racional, a economia. 2 minutos. A economia d'água. Vocês viram alguma campanha do governo federal falando de economia d'água? Aí eu estava lendo agora, esses dias eu li no jornal O Estado de São Paulo, tem até o nome do jornalista aqui, aliás é da organização Acende Brasil, sobre a questão da compensação que se paga pelos lagos das hidrelétricas. É 6,5% do faturamento. É muito superior à cobrança pelo uso da água, da lei que foi criada, da lei federal. E foi no mesmo ano de 91 que, antevendo a criação da lei, as leis ambientais do Brasil, o sistema elétrico e o governo, que era o dono do sistema elétrico, quase 100% naquela época, foi no Congresso e criou essa compensação. Agora, com as novas usinas de Santo Antônio, Giral, essas usinas novas,
A estimativa de arrecadação é de 2 bilhões de reais, com destino ao Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, o resto... Quer dizer, isso tudo entra na nebulosa do Tesouro Nacional e ninguém vê isso. Quando as leis todas ambientais dizem que aonde foi gerado o impacto, o dinheiro é para ser aplicado no lugar que foi gerado o impacto. Continuo falando, Nelson? Acabou meu tempo. Nós temos 30 segundos. 30 segundos. Então é isso. Eu acho que nossos parlamentares deviam despertá-los para esse decreto que criou essa compensação ambiental das usinas, porque esse dinheiro, que ninguém sabe para onde ele vai, ele não está sendo aplicado na recuperação do impacto que as usinas geraram. Isso é um absurdo. Aliás, o Brasil é o país do absurdo, porque 2 bilhões de reais que oneram o sistema elétrico, sabe quem paga? Nós todos aqui na conta de luz. O sistema elétrico cobra da gente. Então, nossos parlamentares devem ficar atentos para esse decreto, para ver se modifica isso no Congresso Nacional. Ou, pelo menos, se não passar para a cobrança que foi criada na mesma época, só que ela perdeu o time, porque o sistema elétrico foi mais rápido, que era governamental na época, para modificar isso lá, porque é lei, né? Tem que modificar no Congresso Nacional. Talvez devíamos chamar a atenção dos nossos parlamentares lá para prestar atenção nisso e ver como é que faz. Então agora vamos partir para um jogral aqui para a gente trocar umas ideias sobre essa questão do Dia da Água e da importância que a água tem para a vida, né? Perfeito. Podia segurar? Eu vou falar assim. Alguém poderia ver aqui se está navegando? O que nós estamos fazendo nesse sistema? Está sendo 2 a 1, né? Tem gente aí, ó. Tem. As pessoas puderem irradiar esse hangout para os filiados, pessoal. É incrível. Esse irradia para os nossos filiados. Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão da urgência da gente ter que debater e aprofundar em relação às compensações, né, hídricas, que o país está muito atrasado, muito avançado em algumas tecnologias, muito avançado em legislação ambiental, mas ainda aquém de implementar e de implantar as políticas públicas na área das compensações. Nós temos os mais diversos tipos de compensações e nós também temos as compensações que são consideradas preventivas. Vou começar pelas preventivas, que vai clareando qual o significado dessas compensações. As preventivas são aquelas que evitam que o estrago, o impacto ambiental possa acontecer numa determinada região, numa determinada bacia hidrográfica, a partir de uma mudança da sua própria legislação. Qual é o impacto da alteração da legislação? Se eu, por exemplo, tenho uma área que eu cobro impostos na base do ITR, Imposto Territorial Rural, então eu estou tendo grebas ambientais, grebas verdes, né? Áreas verdes mantidas e os seus proprietários pagam imposto barato para mantê-las. Na medida em que os planos diretores alteram, portanto, por consequência, a todo o aparato legislativo na cidade, transformando estas áreas em imposto predial territorial urbano, eu vou ampliar, em alguns casos, esse imposto vezes 1000. Isso asfixia os proprietários, fazendo com que eles deixam de ter essas áreas, vão começar a lotear essas áreas, a retalhar, a vender para a indústria imobiliária, portanto, que fica refém de um sistema de ocupação voltado a construções físicas, não é? Deixam de ter ambientes naturais para ter ambientes construídos. Qual a diferença do ambiente natural com o ambiente construído? A diferença é que no ambiente natural, a natureza trabalha de graça para nós, não é? Ela é sustentável. E no ambiente construído, nós pagamos. Quando a gente faz um link disso, já entrando, eu só dei esse exemplo do preventivo para passar já para os impactos, e do impacto trabalhar a questão da geração dos pagamentos pelos serviços ambientais prestados pela natureza, a gente vai poder, por exemplo, verificar
que essas ocupações construídas, elas também estão nos nossos recursos hídricos. Quando nós deixamos de ter a ocupação da várzea, quando a gente passa a ocupar a várzea, quando a gente começa a construir indústria, comércio, serviço, habitações no entorno, né, dos nossos corpos hídricos, nós estamos começando a construir o que era quase que impossível. O homem conseguiu, com o tamanho, avanço tecnológico, a construir o próprio rio. Hoje o ser humano ele constrói a natureza aos olhos dele. Então nós retificamos os rios, nós construímos piscinões, nós fazemos o controle de cheias, que o Virgílio aqui colocou muito bem, né? E nessas regras operativas, nós começamos a bombear e fazer com que o rio vá para a direção que nós queiramos que ele vá, né? E sem, às vezes, muito preocupado com a questão da qualidade. Ela passa a ser também uma indústria da área dos resíduos sólidos, dos que deviam ser rejeitos, serem encaminhados para uns cantos e para outros. E, portanto, a gente tem uma ambientação, né, uma construção desses ambientes à luz, né, da humanidade, totalmente equivocada, que não se relaciona muito bem com essa questão dos ambientes naturais. Qual é a proposta, então, de discutir as compensações ambientais? Em tese, seria fazer com que haja uma valoração ambiental para que essas áreas verdes, a floresta seja reconhecida como uma fábrica de água, uma fábrica de oxigênio, uma fábrica de captação do carbono, né, para entrar nas bolsas de valores, para que esse esverdeamento, essa naturalização dos corpos hídricos possam ser transferida e valorada para que, por exemplo, elas possam ter um valor para controle climático, para trabalhar, por exemplo, as ilhas de calor. Então eu vou pegar uma série de itens, vou valorar isso economicamente e vou colocar de uma forma, ou pela forma privada ou pela forma pública, ou seja, ou pelos mecanismos da Bolsa de Valores, ou pelos mecanismos, né, dos governos estabelecidos, possa ter um pagamento por esse serviço prestado por aqueles proprietários, seja um público ou privado, portanto, atendendo, né, a Constituição Federal, que ela diz, né, que todo o ambiente, né, ele tem que ser, de fato, um ambiente que tem que prestar um serviço social ao ser humano e à natureza, quer dizer, ele tem que ter uma função social, toda a propriedade, ela tem que ter uma função social, é um dos princípios básicos, é uma das cláusulas pétreas da responsabilidade, né? Essa questão do princípio de que tudo nos pertence e pertence tudo, e nós pertencemos a esse tudo, ou seja, pertencemos à natureza, somos parte, nós não comandamos como essa indústria da construção do meio ambiente aos olhos da humanidade tem que ser alterada, e vendo que dentro dos ecossistemas nós somos parte disso, portanto nós somos parte do próprio universo. Portanto, há que se pensar nos mecanismos, há diversos avanços tecnológicos para isso, muitos países já pagam por isso, né? Então, fazendeiros que produzem água, sitiantes, chacareiros que produzem água, recebem uma parcela mensal, às vezes semestral, anual, por ter essa participação, deixam de criar gado, deixam de criar algum plantio e passam a plantar árvores nativas, porque aumenta a água em quantidade e qualidade de uma forma altamente significativa. Isso aumenta a disposição hídrica para ofertar para todas as pessoas que vão, de fato, tratar do seu ambiente interno, quer dizer, da própria saúde. Isso vai baratear, nesse tema de compensação ambiental, que fiquemos menos reféns de doenças, portanto, deixando de alimentar a indústria da doença, né? Os laboratórios medicamentosos, alopáticos e por aí segue. Então é uma forma de reconhecer que a economia, de um lado, a gente passa a ser pessoas mais saudáveis, né? E não vamos tratar mais da doença, vamos tratar da saúde, né? Essas economias elas serão pagas a alguém, ou a um grupo, a um princípio. E esse princípio é a geração de recursos para aqueles que estiverem investindo preventivamente na promoção da saúde, seja para a natureza, seja para nós seres humanos e para toda a biodiversidade.
Então, em tese, eu só passei aqui a primeira parte, que seria os princípios, né, das compensações hídricas, e lembrando também que todas as cidades que têm espelho d'água, seja para a produção hídrica, seja para a oferta, né, para a descentação humana, que são o abastecimento público de água, tem que ser sim, né, Virgílio, pagos por isso, né? Tem que ter uma compensação, porque aí eles vão ter recursos para aplicar. É que nem o ICMS ecológico, que também é um princípio da compensação, né, ambiental, que não é aplicado pelas cidades. A gente vê os recursos entrar transferidos pelo governo do Estado e nós não sentimos isso ser aplicado nas cidades. Então há que se ver dentro da rede de sustentabilidade alguns estudos para que a gente possa cobrar as cidades, que nós tenhamos lá os nossos vereadores, os prefeitos, os vice-prefeitos, e cobrar, sim, para que haja execução dessas políticas públicas, e aqui falando também em comemoração ao Dia Mundial da Água. Muito obrigado, pessoal, falando rapidamente. Vamos então passar aqui para o debate. Alguém? Vou falar, senta aqui, que aí o pessoal vai ver de frente aqui. Quem gostaria de, já aqui no bate-papo, aqui numa troca, aqui no ping-pong, né? Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros aqui também. Bom, como o Virgílio falou, a gente tem uma Constituição Ambiental que ela é realmente impecável e muito progressista para o tempo dela, né? Ela era muito à frente do seu próprio tempo. Mas o principal é que há anos a gente começa a sofrer um retalhamento dessa Constituição e um caminho é estrada abaixo. Desde a época do novo Código Florestal, que por conta principalmente do parcelamento, da possibilidade de se parcelar em pequenas propriedades, acabou dando uma segurança legal para esse desmatamento. E esse debate ele só volta quando existe uma crise hídrica, porque daí eles voltam a falar sobre os rios voadores, que é a água que traz, a corrente que traz a água aqui para o sudeste. É verdade, As nuvens. Fora, sem época de crise hídrica, não é feito esse debate. Não é feito o debate, o principal debate que eu vejo, que é o do próprio ciclo da água. Né? De como a gestão pública vê esse ciclo da água. E como que a gestão pública vê a resiliência dos nossos mananciais. Como, por exemplo, cada coisa significa uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. A própria lei dos resíduos sólidos, ela trouxe uma questão muito importante, que é não ver mais o lixo como lixo. Ver o lixo como potencial. Resíduos ou rejeito. Se a gestão pública não respeitar isso, improbidade administrativa. Você vai ser processado por isso. Se a gestão pública não respeitar os princípios fundamentais da nossa Constituição, que ela seja processada por isso. Na década de 90, se não me engano, tinha um debate muito grande sobre as marginais, e São Paulo ficava jogando a bola para Guarulhos, porque Guarulhos não tratava esgoto. Aí São Paulo falava, não, eu estou certo porque eu jogo menos esgoto. Falou, não, mas segundo a Constituição, o Rio Tietê não pode receber esgoto. E falou, então uma culpa é de Guarulhos. O que eles decidiram? Mudar a classificação do rio. A partir de agora, de acordo com a classificação, ele vai poder receber esgoto. E aí lá na frente, o que eles faziam? Abriam a comporta e jogavam esgoto na represa. Sistema Pires-Guarapiranga. E outra questão importante é que a água ela é um princípio fundamental para a dignidade humana das pessoas. Na região da Guarapiranga, ali perto do Residencial Espanha, que eles estão construindo, um dos argumentos para barrar a obra é que o sistema de saúde local representava cerca de mais de 60% de casos de doenças respiratórias do que em outro local. Ou seja, aquele local não era um local salubre para aquela população que está ali e a gente bebe aquela água. Né? Tendo consciência de que o nosso sistema de tratamento não retira principalmente os produtos químicos e os novos contaminantes, né? Os remédios e os hormônios. Então todo dia a gente está se contaminando, todo dia a gente está
Tem uma ativista aqui de São Paulo que diz: todo dia a gente caga na nossa própria água que der. E daí depois a gente vai gastar uma puta grana para limpar isso. Qual que é o sentido disso? É uma conta burra, a gente não dá dinheiro. Mija também. Oi? Mija também. Então, se a gente não pegar e regulamentar e aplicar essa lei, você pisou fora da linha, você tem um prazo, um termo de ajustamento de conduta para a gestão pública. Você tem esse prazo. Não cumpriu, sanção. Não cumpriu, prioridade administrativa. É um caminho, é uma forma de se ver. E só para finalizar, pensar também no próprio caminho da nossa água aqui de São Paulo. Né? Aonde fazemos o tratamento, aonde coletamos, qual que é o caminho, qual que é o desperdício. Seria mais eficiente pensarmos em tratamentos modais em locais mais afastados, onde a própria rede da Sabesp não chega? Seria o pensamento da gente seria a questão de pensar também, quando você fala da individualização da água em grandes condomínios, também pensar em estimular para que eles já façam o pré-tratamento dessa água, como já acontece em algumas construções aqui. Porque não só você reduzir, mas você pensar numa questão sistêmica, tudo que influencia nesse apodrecimento da nossa água, porque água não falta. Água a gente tem de monte. O problema é que a gente não tem águas de qualidade, a gente não tem potencial. Daqui a pouco eles vão fazer o quê? Vão vender nossas águas superficiais? Tem uma instrução da Vigilância Sanitária. Não se pode beber mais água bruta no estado de São Paulo. O estado de São Paulo está inteirinho contaminado. Quem gostaria de sentar à cadeira? E assim, quem não tem acesso à água bebe qual água? Água contaminada. Gente, é um debate, viu? Uma roda aqui. Ah, claro. É só porque... Não é isso. Eu vou dar uma palhinha também. Essa questão ambiental, né, que engloba a água, mas envolve outras coisas, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro tem problemas, mas no estado de São Paulo, né, que a gente convive, eu vejo um grave problema em vários níveis. A legislação é bastante razoável, é bastante avançada, o Marco também comentou, o problema é que não é cumprida. Então nós temos um problema de falta de consciência da sociedade para o problema e para pressionar as autoridades. Temos problemas com as autoridades públicas, governador do estado, os prefeitos, principalmente, que não respeitam a legislação ambiental. Temos problemas com o judiciário, né? O Ministério Público, que é o órgão que tem a competência para propor ações públicas contra essas autoridades responsáveis, é muito omisso, né? Tem problemas de precariedade, de número de promotores, etc., mas um grave problema que eu vejo, que eu sinto, de falta de independência em relação ao governo do Estado. A lei lhe dá essa independência, mas o fato é que os governadores do Estado de São Paulo, e isso vem desde Covas, Serra e Alckmin, eles têm um poder de influência muito grande no Poder Judiciário e no Ministério Público, né? E aí precisaria de uma reunião só para discutir isso. Então, o problema é que vários problemas que nós temos em relação à poluição, em especial das águas, poderia ser objeto, deveria ser objeto de ação do Ministério Público, propondo ações contra o governador do Estado e contra os prefeitos, mas o Ministério Público se omite. Eu, mesmo que tenho experiência como advogado, presenciei e entrei com várias ações em 2010, quando houve aquela grande enchente lá no Jardim Pantanal, Jardim Romano e adjacências ali no extremo leste da capital. Propus várias ações pedindo a indenização pelos danos materiais e morais causados aos moradores muito humildes daquela região. E perdi todas as causas. Por quê? Porque o Ministério Público não se interessa, aceita as alegações do DAE, da Sabesp e do governo do Estado, e os juízes, não sei
porque cargas d'água aceitam e engolem essas desculpas, de modo que a culpa por aquelas centenas ou milhares de pessoas que perderam tudo o que tinham, a culpa é de Deus, do acaso, da natureza, é de todo mundo, menos das autoridades que teriam a obrigação de cumprir a legislação para evitar aquilo. Agora, mais recentemente, em 2015, tivemos um outro evento importante de inundação aqui na zona sul, na divisa de Taboão da Serra. Também dezenas de famílias perderam tudo que tinham. Fui lá também, conversei me chamaram lá um conhecido, conversei com as famílias e tal, e constatei que o Ministério Público tinha aberto um inquérito para apurar as causas e as responsabilidades. Então conversei com ele, falei, olha, vou esperar esse inquérito, e dependendo do resultado, aí nós propomos as ações indenizatórias, né? Porque tem que entrar com ação só um advogado em nome de alguns clientes, se não tiver um trabalho mais profundo, provas mais concretas, que eu, como advogado, e essas pessoas humildes não têm condições de produzir, porque depende de perícias que são caras. Então eu falei, vou esperar o inquérito do Ministério Público, né, que está apurando as causas, e aí, uma vez constatada qual é a responsabilidade, se é da Prefeitura de São Paulo, se é da Prefeitura de Taboão, se é do governador do Estado, se é do DAE, se é da Sabesp, enfim, de quem quer que seja, eu tomo as providências. Muito bem, depois de 2 anos, eu fui semana passada até o Fórum do Taboão, ver o inquérito do Ministério Público, e eles arquivaram o inquérito. Né? As 2 prefeituras alegaram que foi motivo de força maior, que choveu muito, que eles estão providenciando a construção de piscinões, que atrasou por falta de verba, etc, 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 e foi arquivado. Em resumo, todas essas famílias de pessoas muito humildes perderam o pouco que tinham e vão ficar desse jeito. Então, só para concluir, né, esses 2 exemplos, e temos muitos outros, de que a falta de consciência da sociedade de cobrar dos seus governantes e a omissão criminosa do Judiciário e do Ministério Público levam a essa situação calamitosa que nós estamos passando. Era isso. Era só para comentar o que ele falou sobre o Jardim Pantanal. Não, senta lá, porque por causa do... Você fica no centro da roda. Conheci bem, é verdade. Boa noite a todos. Então, sobre o que o Eliseu estava comentando sobre o Jardim Pantanal, Jardim Romano, né? Eu morava lá, até comentei com ele. E ali ainda tem um problema que, pelo menos se alega, né? Se especula que foi o próprio governo e a prefeitura que promoveu aquele evento de enchentes. Aí você pode pensar, teoria da conspiração, qualquer coisa assim, mas há relatos, né, de moradores, de pessoas interessadas nesse assunto, que viu, assim, o governo fechou as comportas da Penha. Isso. E abriu as barragens de Mogi. Dá licença, ele não fechou, ele deixou assorear e jamais desassoreou, e aquilo é uma barragem reguladora que jamais funcionou, aquilo lá é um entupimento. E como a obra de drenagem é gigantesca, o governo sempre fala, mas aquilo lá é uma das principais causas de retenção da água do Tietê que desce. Ela está assoreada. Teve a denúncia mesmo, está em jornal, coloquei no processo as matérias jornalísticas, dizendo que houve denúncia de que eles fecharam a barragem mesmo na Penha para evitar que aquela água ali inundasse a área central da cidade. Lá, pessoalmente, há muitos... Olha, eu sou do conselho, fundador do conselho gestor da água. Inclusive, até eu estou pensando em denunciar ao Ministério Público, sei que não adianta muito, faz 1 ano e meio, quando foi feito o plano de manejo agora, na iminência da implantação do plano de manejo, eles paralisaram o comitê, o conselho da água. Faz 1 ano e meio que ele não se reuniu. Nem ele, eu fui o último secretário executivo dele. Aquilo lá tem que desassorear para a água circular. Se não desassorear, Não seria proposital também. Hein? Não nunca deram bola. O Daí nunca deu bola para aquilo lá. Ele depois ele. Complementa aí, volta a fala depois. E aí tem essas denúncias, tem uma associação de moradores lá, organizada para faz essas denúncias, continua ali pressionando o poder público também.
e tem o interesse ali do Parque Vargas do Tietê, né? Parque Linear Vargas do Tietê. E assim, várias famílias foram desapropriadas, eu conheço várias famílias desapropriadas. Algumas receberam indenização, mas e já foram realocadas. Outras recebem auxílio aluguel, já está há 5 anos, 6 anos já vai fazer, porque foi em 2010 para 2011, já vai fazer 6 anos que estão recebendo bolsa aluguel, e o aluguel sobe, mas a bolsa aluguel não sobe. É o mesmo valor. E tem ameaça de corte. Isso, e tem essa ameaça de corte. E assim, algumas famílias que foi prometido que ia receber essa indenização, não vai receber mais indenização. Eles mudaram o plano e estão querendo só dar carta de crédito. Pelo menos a família que eu tive acesso, 60 mil reais. Uma carta de crédito da prefeitura para que essa pessoa fosse procurar um imóvel de interesse dela. E eles prometeram também imóveis em Itaquera, apartamentos, e esses apartamentos são invadidos, aí aparece no SPTV direto, são invadidos, aí tem a reintegração de postos, mas são invadidos novamente. É uma confusão muito louca, e essa população ela fica sem satisfação nenhuma. É jogada, muitas pessoas foram para Itacoaxetuba, e tem os moradores ainda de Guarulhos que denunciam esse local, porque a Prefeitura de São Paulo fez uma ciclofaixa, então ela fez um dique do lado de São Paulo. Quando tem as enchentes, a parte do Jardim Romano não alaga mais. O que vai alagar é Guarulhos. Mas ainda tem outra vila, que é Vila Itaim, outra região ali perto, que é muito próximo, é ligado um bairro ao outro, né? Que alaga, porque não tem essa ciclofaixa aí, que faz parte desse projeto Vargas do Tietê. E detalhe, é dividido pela linha Esse projeto aí é uma mentira. Isso aí foi... Meu Deus do céu. Isso aí foi o seguinte, quando fizeram a abertura da marginal, ele tinha que pagar uma compensação ambiental. Então inventaram essa estrada à parte para pegar o dinheiro da tal da compensação e colocar lá. Ele andou meio metro e parou e nunca mais foi. Ele virou esse atrapalho porque ele é fora o seccionamento do corredor biológico que tem na Várzea, virou uma confusão do cão e aquilo lá não vai para frente. Esse projeto é do Estado ou da Prefeitura? Não, é do DAE, meu amigo. DAE que é o campeão dessas coisas aí. Obrigado ao governo do Estado. Não, claro. É da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, é órgão dele. O DAE é o executivo dessas arbitrariedades. Sempre foi, historicamente. Espero que vocês estejam ouvindo, que nós estamos aqui no debate. Quem sabe numa próxima atividade que nós desenvolvemos aqui, vamos fazer essa questão de ter alguns microfones um pouco mais, que facilite um pouco mais a audição de todos, inclusive estão à distância. Um microfone, né, que tem um pouco mais de sensibilidade na captação sonora. Mas sigamos então. Esse debate que já em comemoração do Dia Mundial da Água é um debate que a gente tem que se aprofundar, mas olhando pelo olhar também da água, né? Eu percebi algumas falas aqui com olhar ainda do impacto da participação humana em processos, né? Vamos pegar o exemplo que vocês estão colocando aqui, que é a ocupação interminável da várzea do Tietê. Isso é de longa história, essa ocupação. Se vocês perceberem, infelizmente nós não temos o Google histórico depois de 2001 para cá, né, cerca do ano 2000 para cá. Se tivesse um Google histórico de 1950, né, para cá, a gente veria com mais clareza a ocupação que ela se dá da seguinte forma. Há uma indústria por trás disso, uma indústria muito forte, que é uma indústria que ela tem duas vertentes. A vertente do enxugar gelo, que é limpar o fundo dos rios, que são aquelas enormes barcaças que ficam limpando a areia, resultantes das enchentes, das cheias, das águas de chuva, né, das águas de chuva, né, de toda aquela incidência pluvial perto dos corpos hídricos e acabando nessas cargas. E esse material, esses resíduos vão parar e tem que ser colocados em alguns locais que com certeza são bem próximos a recursos hídricos, né? Então na Cádia de Tietê vai próximo ao Tietê. Então acaba sendo jogado historicamente em áreas de várzea também, né? Aumentando a altura dessas várzeas que ficam sujeitas à ocupação humana, de loteamentos inclusive hiperorganizados. A outra também a ocupação por aquelas pessoas que por conta dos entulhos, né, que é da construção civil,
da demolição, das reformas prediais, etc., tem que colocar esse material em algum lugar. Então a indústria, desde aquela indústria que está ligada a um pouco mais, vamos dizer assim, clandestina, que é aqueles caminhões que recolhem tudo, né, e não pagam bota fora regular, né, regularizado. Então ele joga em algum lugar. E esses lugares são organizados, né, em algumas várzeas de rios, né. Essas várzeas são ocupadas de uma forma organizada por loteadores clandestinos, que acabam ampliando a ocupação humana na região metropolitana de São Paulo. Aí vem o especulador. Aí ele ocupa. Essa ocupação da várzea da APA, do Tietê, ela é histórica. Ela é de muito tempo. Mesmo naquela região que vocês estão citando aqui, ela tem ocupado. Isso foi pauta no Comitê do Tietê, eu lembro muito bem. A Fundação Alana teve um trabalho grande em cima disso. Né, Faz 30 anos que a gente luta. Então a Fundação Alana é ligada aí a alguns bancos, né, Itaú, etc. Uma família. E o Mirão, só um segundinho, a gente ser próximo, o Mirão senta aqui para colocar a sua fala. Mas assim, o que eu coloco é para que a gente tenha tanto o olhar social, mas também esse olhar histórico da ocupação e como é que fica a água, faz com que nós fôssemos a água, como que nós vivíamos nos espaços sendo ocupados. E aí para nós tanto faz o direito e a justiça humana, né, como se fosse, Virgílio, a ocupação em áreas clandestinas, em áreas de mananciais. Não fosse a atuação do movimento ecológico, do grande ABC, ter interferido nesses processos, nós não teríamos a primeira represa do Estado de São Paulo, que é a superavitária, que não deixou regionalmente acontecer a crise hídrica, a única do Estado de São Paulo, a única, por conta dessa ação, né, que manteve uma produção, pelo menos, mantendo uma certa quantidade, e a qualidade só não acontece por intervenção da legislação estadual e da falta de participação dos governos. Então, essas ocupações, tanto em áreas de mananciais, área de preservação como a Bíblia, como agora a Piranga, que se ocupou demais das suas bordas, ela se dá por um veio de defesa de causas de pessoas também humildes ou pessoas também ricas, né? Tanto faz a origem do capital humano aí, mas a água não pergunta o tamanho do bolso das pessoas, né? Então, o que a gente tem que ver, por outro lado, é esse veio histórico, como isso interfere nas regras operativas da natureza, não aquelas regras operativas que nós, como seres humanos, operamos, colocando bomba, retificando rios, colocando sistema de piscinão. Não, muito pelo contrário. Então, nós temos que ver, e aí foi definido no plano diretor lá, né, que as leis que passaram pelo comitê desenharam para que, de fato, tivessem desocupações, né, e desassoreamento. Porque ia começar a ter muita enchente, porque as calhas cada vez ocupadas, né? cada vez mais asfixiadas. As construções ainda não pararam hoje no Alto Tietê. No Alto Tietê são os 36 municípios. As construções continuam, a população ainda continua a aumentar. As áreas de preservação, as mais frágeis, continuam ainda a subir a ocupação humana, não é, Virgílio? Né? Então os aterramentos continuam ainda na data de hoje. Então, já prevendo isso, né, o poder público até se antecipou, até com uma certa responsabilidade. A irresponsabilidade, ela se dá à forma como é que se faz as coisas. Aí sim a gente culpa a falta de gestão do poder público. Não pode ser feita as coisas de uma hora para outra, tem que ser de forma preventiva, tem que resolver o problema habitacional de cada família primeiro, como se fosse a implementação do Rodanel, não é para ser feito numa gestão, para desviar o dinheiro para pagar uma campanha política eleitoral, para eleger o próximo governador. Não pode ser desse jeito. Né? Tem que ser feito em 10, 15, 20 anos, porque aí eu resolvo os problemas básicos primeiro, para depois implementar aquilo que precisa para acontecer e fazer. As soluções desde que há sustentabilidade e há responsabilidade. E a rede, com certeza, vai caminhar de uma forma mais sustentável. Né? Aí você que está querendo colocar. Eu fico ansioso, né? Eu estou muitos anos no mundo e a gente já viu tanto filme, né? Essa questão de piscinão é um passivo natural. Quem constrói o piscinão é o governo do estado, normalmente, porque as prefeituras não têm capital para produzir. Aí ele pega o piscinão e entrega para a prefeitura. O piscinão, a tendência dele, de modo geral, ele é morrer afogado.
E o resíduo que fica nele, a prefeitura não tem dinheiro para tirar. Aí ele perde o perfil dele de piscinão, de reservatório de água e passa a ser de chão. Nasce até planta, cresce árvore, não é?